Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. E vamos ler no capítulo 5. Segundo livro de Reis. Capítulo 5. Eu vou ler os primeiros 14 versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina, à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo.
Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Pai Celeste, mais uma vez pedimos, fala conosco, como precisamos, Senhor, de ter nossa confiança firme e crescente em Ti e na Tua palavra. Nós oramos que aplique-a ao nosso coração, perdoa os nossos pecados. Oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, esse episódio é de uma riqueza impressionante para que a nossa confiança esteja posta no Senhor, para que nós, de fato, aprendamos a confiar, consequentemente, no Senhor. A história de Naamã é muito interessante, porque desde o seu caráter, um caráter elogiável, sua terrível experiência como leproso e sua extraordinária cura, a história dele está envolvida com alguns personagens simples, pessoas simples, mas de uma importância sem tamanho. Sua esposa, a menina e os seus servos foram grandemente usados pelo Senhor para que Naamã fosse curado. Então, o que nós vamos ver? Como o texto é longo, eu vou citando já, não precisa eu dizer os milhões de pontos que temos aqui, depois ir um por um. Não, na hora que eu falar, vamos lá, em primeiro lugar, vocês já acionam aí aquilo que deve ser acionado. Então, vejamos, primeira coisa aqui, nesse texto que acabamos de ler, é a graciosa reputação de Naamã e sua mancha. O que é reputação? Toda pessoa tem a sua reputação, ou seja, quando você fala de alguém, sempre você tem em mente o que a pessoa é. Tem pessoas, você olha assim, quando menciona o nome dela, diz, puxa, fulano é conhecido porque ele é muito brincalhão. Quando você olha para outra pessoa e diz assim, não, fulano é gente boa, ó. Então, a fama das pessoas significa dizer que é a sua reputação. Às vezes, a reputação ela não corresponde com a realidade de fato, mas existe. E aqui nós vemos exatamente isso, a reputação de Naamã, que eu estou chamando de graciosa. Por que graciosa? Porque já começa com seu nome, Naamã, que significa amabilidade. Significa, no grego é deleite. Então, Naamã, quando se pensava em Naamã, tinha que pensar nisso, um homem extraordinário. A reputação de Naamã, além do seu nome, tinha a ver com o seu privilegiado cargo. Vocês vão acompanhando, tá? Porque não vai aparecer aí assim facinho como vocês gostam, não. Vocês têm que acompanhar na Bíblia. Outra coisa que é o seu privilegiado cargo, porque o versículo 1 diz que ele era comandante do exército do rei da Síria. Não é coisa pouca. O homem era chefe. O rei estava sobre ele, evidentemente,
mas ele era o comandante, era uma espécie de general de 4 estrelas, se fosse nos nossos dias. Era alguém, de fato, que tinha um conceito muito importante. Daí, seu belo conceito ou respeito que ele tinha, porque diz aqui, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Naamã realmente era alguém fora do comum. Porque, além disso, Naamã ainda tem uma coisa. Aqui o texto nos mostra alguém muito especial que faz parte, ou fez parte, daquilo que Naamã alcançou. Ou seja, o agente da sua fama. Diz aqui ainda no versículo 1, fala assim, porque por ele, por Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Aí vocês já sabem que Israel estava sob o jugo da Síria. O rei de Israel, ele tinha que prestar obediência ao rei da Síria, porque o Senhor entregou Israel aos sírios, ao rei da Síria. Então, quem fez tudo isso, quem fez com que Naamã tivesse o prestígio que ele tinha, foi Deus. E aí vem a sua respeitada conquista, porque o versículo, ainda no versículo 1, diz, era ele herói de guerra. Vocês percebem que coisa graciosa fala desse homem? Como o Senhor, mesmo no aspecto da sua graça, não a graça salvadora, mas a graça comum, como o Senhor contemplou Naamã com tantos predicados, com tantas bênçãos do ponto de vista horizontal. Tudo bem? Mas tem um senão. Naamã tinha uma terrível mancha. Por quê? Ele era leproso. Meus irmãos, a boa maneira de nós entendermos a história de Naamã, algo dele de forma segura, é ouvindo o que o Senhor Jesus disse, falando lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. É nos dito assim, ele faz uma comparação de como o Senhor abençoou certas pessoas. Ele disse, havia também, o Senhor Jesus, muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã ou Ciro. Esse pano de fundo é muito importante, porque mostra como o Senhor preparou Ciro para ser alvo da sua bondade, para ser alvo da sua misericórdia, para ser alvo do seu poder no sentido todo positivo. Mas ele era leproso. Irmãos, nesse mundo, nós haveremos de ver, de perceber que por mais que o homem seja honrado, nele haverá uma mancha. Não necessariamente a mancha que havia em Naamã, o pecado, no sentido da sua lepra, mas o pecado. Como o pecado, ele alcançou toda a raça humana. Você pode olhar para qualquer pessoa, você pode dizer, olha, aí está alguém que de fato merece nossos aplausos, merece nossa consideração, mas essa pessoa traz em si a mancha do pecado. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, ansiando por uma vida melhor no futuro, ele diz, nós aguardamos o Senhor Jesus, nosso Salvador, o qual transformará esse corpo de humilhação para ser igual
ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, nós deveríamos olhar para esse caso de Naamã, apesar da sua reputação, mas olhar do ponto de vista da sua mancha. Irmãos, todos nós, não necessariamente somos leprosos, mas todos nós carregamos essa marca tão forte, tão firme, que não tem quem possa tirá-la. É a mancha do pecado. Corpo de humilhação. Isso deveria nos levar a uma vida de humildade. Porque todos somos, do ponto de vista natural, leprosos. Vocês sabem que existem hoje muitos tipos de embelezamento, e as mulheres, principalmente, não é nada contra as mulheres, mas as mulheres, principalmente, se embelezam tudo. Mas, olha, tem que fazer isso todo o tempo, porque se descuidar, já começa pelo CC, não é fácil. A marca do pecado está ali. Não devíamos ser mais humildes? A segunda coisa que nós vemos aqui, em segundo lugar, é a graciosa ajuda dada a Naamã por duas mulheres. Leamos o versículo 2, olha só o versículo 2, acompanhe, por favor, tá? Não vamos ler, não. Acompanhe os versículos aqui. Versículo 2. Primeira coisa que vemos é que Israel foi disciplinado e entregue à Síria pelo Senhor, porque diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Pois é, como eu disse no início, Israel era cativo da Síria. Mas vemos aqui, irmãos, a providência na disciplina de Israel. Deus é Deus da providência. Ele tem seus propósitos, porque diz aqui, levaram cativa quem? Uma menina. O Senhor mandou os sírios lá, Israel, tomou Israel, e junto com os cativos, lá estava uma menina. O ponto aqui é a graciosa ajuda a Naamã por duas mulheres. Então, veja como a providência diz respeito à maneira de Deus governar o universo, a maneira de Deus dirigir todas as coisas, governar todas as coisas, segundo o seu próprio querer e vontade. Ninguém faz nada, ninguém é nada, ninguém tem nada se não for por meio da providência. Então, a graciosa providência fez com que a menina, estou lendo o versículo 2, ficasse ao serviço de quem? Da mulher de Naamã. Ora, a Síria era grande, mas levaram essa menina exatamente para aquele lugar, para servir na casa de Naamã, servir a mulher de Naamã. E aí, nós nos deparamos, nesse versículo 3, com algo fantástico. Vocês estão acompanhando? Porque não é para desgrudar o olho, não. Não olhe para muito, não olhe para cá. Olha só, essa menina foi levada para lá, ficou a serviço da mulher de Naamã, mas a gente vê aqui a sua fé em Deus e seu amor para com os inimigos. Vocês ouviram o que eu disse? Vemos aqui essa menina crendo em Deus, confiando em Deus
E porque confiava em Deus, amando os seus inimigos. Diz assim, o versículo 3, disse ela, essa menina, a sua senhora, tomara o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Irmãos, isso aqui é para nos humilhar. Por quê? Porque, primeiro, a fé dessa menina no Senhor, a confiança dela no Senhor, a confiança dela era tal que ela não dava lugar para reclamação. A confiança dela era tal que ela não se importava com o fato de ser uma escrava, uma pessoa que foi entregue nas mãos de outrem. Não havia murmuração. Além disso, a sua confiança em Deus era tal que ela, sabendo que seu Senhor era leproso, teve dó dele, teve compaixão dele, porque diz aqui, olha, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Essa menina ansiou por ver esse homem tão cheio de boa reputação, mas um homem leproso. Ela teve dó, compaixão, misericórdia dele e ansiou para que ele estivesse de fato lá em Israel, em Samaria, para ser abençoado. Irmãos, veja como isso nos humilha. Quantos de nós trabalhamos só pensando no salário? E por isso nos angustiamos, não ligamos para as coisas, fazemos as coisas de qualquer maneira, não vestimos a camisa, não pensamos, olha, Deus está me sustentando por meio dessa empresa, por meio desse trabalho, e se doa, e consequentemente por isso. Não, parece que trabalhamos de qualquer forma, não há amor pelas coisas que são feitas. Olha essa menina nos ensinando aqui, escrava, no entanto, desejosa de fazer bem aquele que levou a cativa. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Interessada pelo bem-estar dos inimigos do seu povo. E então nós vemos essa menina como alguém que tinha uma confiança em Deus por intermédio do profeta de Deus. Ela diz assim, ele o restauraria da sua lepra. Vocês percebem que nós não vemos aqui essa menina querendo tirar proveito próprio? Não. Ela está interessada, como eu disse, no bem-estar dos seus inimigos. Mas não é a Bíblia que diz, irmão, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Irmãos, isso faz nos lembrar nosso Senhor Jesus, que vê esse mundo, veio, nasceu de mulher, nasceu sob a lei. E como ele buscou o bem de tantas pessoas. Nós não vemos ele reclamando, olha, nós estamos subjugados a Roma. Não. Pelo contrário, ele se esforçando para pagar o que era devido, pagando impostos, fazendo bem a todos à medida que havia oportunidade. Essa menina tinha uma confiança no profeta a ponto de dizer, ele, o profeta, restauraria a lepra do meu Senhor. Ai, se ele fosse até lá. Legal, né? Não é um episódio muito legal esse? Vocês concordam comigo? É, irmão. É.
Há que se destacar, meus irmãos, aqui, que tanto a mulher de Naamã, quanto a menina sem nome, ambas foram instrumentos nas mãos do Senhor para beneficiar o leproso. E aí eu repito o que o Senhor Jesus disse: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Vocês imaginem, preste atenção, um aspecto muito interessante. Olha, a menina está lá na casa de Naamã. Ele já sabia que ele era leproso. Ela vai pelas vias normais. Vai até a mulher e diz assim: ô minha senhora, quem dera que seu marido estivesse em Israel, profeta Eliseu o curaria. Sabe o que é isso, irmão? Evangelização. Uma simples menina dando um conselho à sua patroa. Consequentemente, a patroa acatou o conselho e disse a Naamã, creio também, né? Naamã, a menina, disse que se você for Israel, se você for a Samaria, você ficará curado da sua lepra. Irmãos, como muitos de nós, sendo líderes, nem ligamos para os nossos liderados. Não atentamos para os conselhos que podemos receber deles. E quantas vezes o Senhor usa pessoas fracas, simples, para nos ensinar. Vocês estão entendendo? Às vezes até uma criança. Não devemos desprezar as pessoas tidas por simples. Essas pessoas podem ser bênção nas mãos do Senhor para beneficiar os superiores, os grandes. Às vezes a gente tem assim não precisa ser orgulhoso não, mas se queremos o bem de alguém, não pensemos assim: eu sou tão pequeno para falar, o que eu vou falar? O que eu vou ensinar o pastor Biratão? O que eu vou ensinar o pastor Jaime? Não pensem assim não, irmãos. Quantas vezes eu ouvi conselhos da minha esposa: não sejamos homens, maridos, turrentos, não. Ouçamos o que tem eles ou elas a dizer. Em terceiro lugar, vejamos a humilde petição de Naamã ao rei da Síria. Versículo 4. Humildemente Naamã ouviu as duas mensageiras, a menina e depois a esposa. Porque diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor. Acatou o conselho. Acatou a promessa, a palavra de confiança em Deus. Então nós vemos Naamã já confiando no profeta de Israel, porque está dito aqui, versículo 4, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Vocês estão percebendo a dinâmica aqui, meus irmãos? A menina confiava no Deus de Israel, a menina falou à sua senhora, a sua senhora acreditou nas palavras da menina, acreditou consequentemente no Deus de Israel. Naamã ouviu as palavras da sua esposa, acreditou também nas palavras da menina, acreditou no Deus de Israel e
teve coragem de falar ao rei. Então, no versículo 5, nós vemos Naamã recebendo bondade da parte do seu rei, do seu senhor. Porque, diz assim, respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã então partiu levando presentes ao profeta. Porque diz o versículo 5, ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Era muita gente, era uma caravana enorme, porque era algo maravilhoso que estava para acontecer. E, costume oriental, ele queria presentear o profeta quando assim chegasse em Israel. Irmãos, aproveitemos para pensar o seguinte: olha, nós nunca devemos nos chegar diante do Senhor com mãos vazias. Se vamos visitar um profeta, tratemo-lo como tal, como profeta. Então Naamã levou junto consigo a presunçosa carta do rei do rei dele, da Ciro, ao profeta. Por que presunçosa? Porque é uma carta estranhíssima. Porque diz assim, versículo 6, levou também ao rei de Israel a carta que dizia para o rei: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Foi uma ordem, né? Uau! Mas, apesar de tudo, o destaque aqui é a humildade de Naamã, irmãos. Ainda que mesclada por sua confiança no poder do rei. Porque o rei mandou a carta. Naamã precisava de carta de recomendação? Não, a menina já tinha dito: vai até o rei. Vai até o profeta, melhor dizendo, vai até o profeta. Então, chegamos em quarto lugar. As reações do rei de Israel diante da carta do rei da Síria. Olha o versículo 7. Primeiro nós vemos o humilde temor do rei de Israel. Porque, tendo lido o rei de Israel a carta, o que é que ele fez? Rasgou as suas vestes. Isso é sinônimo de alguém que está quebrantado. Ele está apavorado. Ele está esmagado, humilhado. É isso. Rasgou a sua veste. Mas vem um primeiro equívoco dele. O equívoco do rei de Israel, por não ter o mesmo entendimento da menina. Porque disse, acaso sou Deus? Eu estou lendo aqui, irmãos, o versículo 7. Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Ele não confiou no profeta como a menina confiou. Como confiança em Deus é difícil de ser achada em pessoas grandes. Por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas eu me apresso para dizer, em quinto lugar, a falar da graciosa visão do profeta Eliseu frente a toda essa situação. Versículo 8. Primeiro, o profeta foi notificado da chegada de Naamã e da incredulidade do rei de Israel, porque diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele soube.
Chegou aí o homem. E quando foi entregue a carta na mão dele, ele ficou apavorado. Ficou apavorado. Porque o recado é esse. Cura Naamã. Irmãos, às vezes, é um vizinho ou um colega que se chega a nós, às vezes até com um pouquinho, aparentemente, mais confiança em Deus do que nós temos. E coloca a situação na nossa mão. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, ore por mim, para que eu fique sarado desse mal. Aí você diz, misericórdia. Você nunca teve isso, não? Ore. Oremos. Se o Senhor quiser, Ele faz a obra. Então que vemos o profeta sabendo que Naamã chegou e que o rei ficou apavorado. Daí, consequentemente, nós vemos o profeta censurando a incredulidade do rei. Mandou dizer ao rei, o rei de Israel, por que rasgaste as tuas vestes? Irmãos, tem momentos que não é para nós termos qualquer atitude senão de confiança mesmo em Deus. Vocês lembram quando Israel estava no deserto e diante do Mar Vermelho, o Senhor já tinha dito, vai em frente, e Moisés, apavorado, ora ao Senhor. E Deus disse a Moisés, por que oras a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Vocês lembram disso? Diga ao povo de Israel que marche, vá para frente. Então o profeta censurou a incredulidade do rei. Por que rasgaste as tuas vestes? E então, veja como o homem de Deus fala, irmãos. Mostra a sua confiança, demonstrando que, de fato, ele era homem de Deus. Porque no finalzinho do versículo 8 diz, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Meus caros irmãos, nós não podemos fazer nada, mas lembremos do ensino dessa menina. O que a menina diz? Se o meu Senhor fosse ao profeta que está em Israel, ele ficaria curado da sua lepra. Irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas complicadas, muito complicadas, principalmente na esfera espiritual, mas nós não acreditamos que o Senhor pode libertá-la do seu pecado. Nós não acreditamos que o Senhor pode libertá-la da possessão demoníaca. Nós não acreditamos, enfim. Mas olha o que o profeta está dizendo. Olha só. Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, nós temos a oportunidade de fazer com que as pessoas vão até nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixai vir a Ele, traze as crianças, deixai vir a mim as crianças, seja quem for, vamos levar ao Senhor, para que o mundo saiba que há profeta em Israel, que há um Deus que cuida de nós, e não somente de nós, mas quer se revelar a tantas outras pessoas. Vejam, irmãos, que posição aquela menina. Vejam que bênção aquela menina. Pela sua palavra, pelo seu testemunho, levando um homem tão rico, tão nobre, mas tão necessitado, a quem podia, de fato, fazer diferença na vida dele. Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
Será que nós cremos, irmãos? Cremos no que vou falar. Fé a palavra e digo de inteira aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Mas nós precisamos dizer assim, dos quais eu sou o principal, dos quais eu sou o pior. Será que nós cremos, irmãos? O Senhor está dizendo, nesta noite, deixai-o vir a mim. Qual é o problema? Se o Senhor quiser, nós vamos prosseguir, porque não dá para a gente terminar, mas entendamos, quem é o profeta dos profetas? Quem era o Deus de Eliseu? Em outras palavras, irmãos, nosso Senhor, Ele veio para curar da pior lepra, que é o pecado ali, que leva à morte. Mas não esqueçamos que podemos ser usados pelo Senhor para fazer com que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uma simples menina. Qual é a nossa posição diante daqueles que nos circundam em casa, na escola, na faculdade? Qual é a nossa posição? Nos mostramos fracos ou como aquela menina humilde? Há profeta em Israel. Irmãos, eu tomo com muito temor e cuidado, eu diria assim, olha, não esqueçam, você pode dizer à vizinha, ei, eu gostaria que você fosse à igreja presbiteriana Cidade Nova, vocês vão ouvir a palavra do Senhor. É isso mesmo, vocês vão ouvir a palavra do Senhor. Você poderá ficar curada da sua pior doença, que é o pecado no coração do homem. Jesus veio para salvar pecadores.